Ainda jovem, ela sentiu na pele muita tristeza. Você se vê ali totalmente levando a sua juventude pro buraco. Perdeu um filho recém-nascido. Fiquei desesperada, não via mais nada assim na minha frente. Mas ouviu as boas novas de esperança. E aí ele estava me dando estudo, ele falou assim, ó, quando Jesus voltar, você vai ver o seu filho. Aí eu falei para ele assim, eu vou ver o Brian. E hoje vive uma vida mais leve com Deus. As palavras que eu usava lá atrás antes, eu falava assim, eu nunca vou ser feliz na minha vida. Não, gente, eu sou muito feliz, sou grata a Deus por tudo. Está começando o Identidade. Boa noite, tudo bem? Muito obrigado porque mais uma vez você está aqui. Obrigado pela audiência, pela companhia, no seu programa de Boas Conversas, né? Você sabe que a gente está aqui de segunda a sexta-feira, sempre às 11h30 da noite, e você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no Identidade. Para deixar essa noite ainda mais especial, tenho aqui comigo um presente para você. É aquele presentão dos Anjos da Esperança, porque a gente tem um conteúdo aqui que fala sobre a Palavra de Deus. É a revista Jesus, o Restaurador da Vida. Com essa revista você vai conhecer aquele que é capaz de trazer luz, vida e transformar a sua história para sempre. São 20 lições que a gente tem aqui, tá? Preparados com muito carinho, e você vai aprender sobre o amor divino, sobre o perdão, sobre salvação, assim como a minha convidada de hoje, que tem uma história linda de perdão. Antes de trazer ela aqui no Identidade, eu quero te contar como você faz para receber essa revista aí na sua casa. Você liga em horário comercial para 0 Operadora 12 2127 3121. 0 Operadora 12 2127 3121. Ou então você pode mandar uma mensagem de WhatsApp, tá? 12 982440077. 12 982440077. Você diz que viu a revista Jesus, o Restaurador da Vida aqui no Identidade, vai fazer um cadastro, tá? Mas é simples e rápido, aí tanto a revista quanto o envio até a sua casa, custo nenhum. Presente dos Anjos da Esperança. Aí é só esperar chegar e já olha, abrir a Bíblia, abrir a revista e estudar a Palavra de Deus junto com a sua família. Bom, agora sim, hoje eu converso com a Kaline. A mãe dela saiu de casa quando ela ainda era muito nova. E aí, com 14 anos, a Kaline já foi morar com um rapaz. Durante um bom tempo, ela viveu um relacionamento que era extremamente abusivo. Mas, felizmente, a história dela não para por aí. A Kaline descobriu que estava grávida, mas teve muitas complicações e o bebê nasceu com um problema no coração. Foram 9 meses de muita luta pela vida do pequeno Brian, mas ele não sobreviveu. Kaline achava que a vida dela também tinha acabado, mas aos poucos conheceu a Bíblia, Deus, o perdão e teve o discernimento que precisava para deixar sair da vida dela tudo que lhe fazia mal. Ela saiu do lar abusivo que vivia, voltou a morar com o pai e reconciliou o relacionamento com a mãe. Isso foi muito importante em um ponto da história. Tá curioso para saber o final feliz da história da Kaline? Não perca o programa de hoje, ela vai estar aqui comigo no estúdio em 30 segundos. De volta ao Identidade, e eu já estou aqui com a Kaline. Ela está aqui pessoalmente para conversar com a gente. Tudo bem, Kaline? Tudo bem. Muito obrigado por estar aqui, por compartilhar a sua história, que é uma história de muito sofrimento, inclusive, né? Mas com um final feliz e de encontro com Deus. Sim. Isso é o mais importante. Com certeza. Ô, Kaline, você então bem nova, com 13 anos, a sua mãe sai de casa, né? Houve a descoberta de que ela estava traindo seu pai. Sim. Ela saiu de casa para viver com outro homem e você continuou vivendo com seu pai. Sim. Numa fase difícil, 13 anos, né? Sim. Adolescência, uma fase muito questionadora. O que passava pela sua cabeça naquele momento? Como foi ver a sua mãe saindo de casa? Foi muito triste, porque a mulher, ela é a dona do lar, né? E você viver mocinha com um homem dentro de casa, querendo ou não é o seu pai, é difícil, né? Você não tem a quem correr, né? Foi muito difícil. E seu pai também não estava num período muito bom, né? O seu pai estava passando por uma depressão naquele Sim, momento. meu pai chorou muito, caiu em depressão, entrou muito na bebida, bebia muito. E ali foi o chão, a família inteira. Não demorou muito para você também sair de casa? Sim, eu logo conheci um rapaz através de uma amiga e me ajuntei com ele por já não ter ânimos de ficar dentro de casa. E aí eu fui embora.
Foi morar com ele. Sim, um bairro próximo. Mas era um relacionamento muito complexo, era um relacionamento muito abusivo. Sim. Inclusive de acontecer violência mesmo. Sim, de acontecer agressão e não dá certo. Você se vê ali totalmente levando a sua juventude pro buraco, não ter saída. Você ainda tinha contato com o seu pai? Você ainda tinha contato com a sua mãe quando você estava vivendo essa realidade na tua casa? Sim, eu falava com meu pai, mas era, tipo, bem pouco, assim, eu visitava ele. Eu falava bastante, assim, com a minha mãe. Eu tinha um pouquinho de raiva dela, mas eu falava muito com ela, ligava todos os dias, só não contava as coisas que aconteciam. Você tinha vergonha? Muita vergonha, muita. Não tem nem como descrever, muita vergonha. E por quê? Eu tô te perguntando isso porque eu acho que é extremamente libertador outras mulheres que também estão passando pela mesma situação que você ouvirem, porque não é uma vergonha é quem comete a violência, né, que deveria estar sentindo. Sim. Mas por que as mulheres têm esse sentimento? Medo de julgamento, porque a primeira coisa que as pessoas vão dizer, por que você saiu de casa? Você deveria ter continuado dentro da sua casa. E eu recebi conselhos do meu pai, minha filha não vai, mas mesmo assim eu quis ir. Então as mulheres têm medo de falar, medo do julgamento, da sociedade, porque as pessoas não dão a mão para te ajudar na maioria das vezes. Ela te julga, e principalmente a família. Te julga, te critica. Te critica. E aí eu resolvi não pedir ajuda. Tem um momento que eu fiquei impressionado quando fiquei sabendo, porque numa dessas agressões ele chegou ao extremo de te imprensar contra a parede e dizer que realmente ia tirar a sua vida. Se eu não me engano, ele disse que ia te enforcar. Isso mesmo. E você, num ímpeto assim de salvar a tua vida, você inventou que estava grávida. Sim. Você falou, tô grávida. Ele te levou na farmácia para comprar um teste e fazer o exame de gravidez. Para sua surpresa, você realmente estava grávida. Sim, era do dia 28 de maio de 2000 e... Não sei se é 2013 ou é 2014, porque dá os 9 meses da gravidez, ele nasceu em 2014. Era no dia do aniversário dele e assim, tava uma confusão dentro de casa, uma briga, e ele, na hora que ele me imprensou na parede, que ele me ergueu, ele falou assim, eu vou te matar. Eu falei pra ele assim, não, porque eu tô grávida. Ele falou, mentira, você não está grávida. E ele me colocou na moto e me levou para fazer o teste de gravidez e eu estava grávida. Mas você nem desconfiava? Nem desconfiava. E aí, você ficou morrendo de medo, porque você ia fazer um teste e ia dar o resultado negativo? Na hora, sim, eu não pensei em nada, simplesmente, sei lá, eu joguei que eu tava grávida e aconteceu. Eu não pensava na consequência. E literalmente aconteceu, porque você realmente estava grávida. Sim. E aí ele achou que você estava dizendo a verdade e você que ganhou a surpresa, na verdade. Sim, eu que ganhei a surpresa. Eu estava grávida do Brian. Bom, essa foi uma gravidez bastante conturbada, uma gravidez de risco, inclusive. Sim. Eu imagino até que pela violência que você sofria, né? O Brian nasceu com um problema cardíaco, ele ia precisar de uma cirurgia. E resumindo bastante essa história que você acabou vivendo, ele fez a cirurgia, teve que usar um marca-passo, a sua vida virou uma vida de viver no hospital, né, com esse bebê. Me fala sobre esse período, como que era a tua vida? Viver uma relação de abuso e agora ter a preocupação de cuidar de uma outra vida tão frágil e tão delicada. Sim, foram 9 meses dentro de um hospital, não sei se eu posso dizer o nome do hospital aqui, Santa Casa de São Paulo. Foi um filme, assim, eu lembro que era muita correria, ele não saía do hospital. Se ele saísse, ele ficava uma semana em casa e voltava, porque ele dependia do oxigênio. Então foi uns 9 meses sofrido. Depois ele se recuperou e ficou alguns meses, né, em casa e tal, mas ele voltou a ter complicações. Voltou a ter complicações. Ele ficava um tempinho e voltava novamente, por conta do oxigênio que ele estava precisando. Ele dependia de oxigênio, mas isso foi descobrindo ao decorrer do tempo. Naquele momento, sentindo uma angústia muito grande, sentindo uma dor muito grande, porque é uma mãe vendo um filho que já nasceu muito frágil e sofrendo bastante, eu imagino a confusão, a conturbação da sua cabeça, né? Sem o apoio de ninguém, passando por tudo isso sem a sua mãe. Que era o mais importante. Que você sentia muita falta, né? De ter uma mulher para te ajudar, entender o que você estava passando. Sua cabeça extremamente confusa, você não conseguia nem pedir ajuda, né? Você só ia. Você só ia.
E aí você encontra uma pessoa que te diz para orar. Como é que foi isso? Olha, o Brian estava numa semi-UTI e a médica falou assim, ó, ele precisa da UTI. E quem conhece o hospital, a UTI fica num outro lado. Então você passa como se fosse dentro de um túnel para ir para a UTI mesmo. E aí levando ele nessa hora para a UTI, a médica falou assim, ó, você tem que correr e pedir para segurar o elevador, porque se você não segurar, ele vai morrer aqui. E aí eu falei, tá bom, eu corri, segurei o elevador, a gente subiu e ele foi tendo paradas cardíacas. E uma atrás da outra. E ali eu dobrei o joelho no chão, aí eu falava com Deus, levantava, ficava conturbada. E aí uma mulher chegou em mim e falou assim, olha, você precisa orar e pedir para Deus fazer a vontade dele, porque se você orar pedindo para ele ficar, Deus vai deixar ele assim. Eu, como não entendia nada, eu falei assim, então eu vou orar. E eu fui, dobrei o joelho no chão e falei, Senhor, se for da sua vontade, que o Senhor leve ele, né? Mas se não for, que o Senhor cure para nunca mais ele ficar dentro de um hospital. Aí eu entrei lá na UTI, dei a mão para ele, ele ergueu o braço e teve a última parada. Aí a médica falou que ele não resistiu. E ali ele faleceu, no dia 15 de outubro de 2014. Mas foi ainda no elevador? Não, ele já estava na UTI mesmo, ele chegou a ficar na UTI. E os médicos dando adrenalina, fazendo os medicamentos para que ele voltasse. Ele ia tendo parada e voltava, ele teve 8. Aí na 8ª, quando aconteceu tudo isso, ele faleceu. E ali o seu chão desabou, né? Sim, sim. Nossa, eu queria me jogar do andar que eu tava lá. Fiquei desesperada. Não via mais nada assim na minha frente. Aí, para mim, ali já tinha acabado. Você contou para a nossa produção, eu achei uma frase extremamente forte. Já entrevistei algumas mães que perderam seu filho e o que todos dizem é que é uma dor irreparável, é uma coisa que, né, para sempre você vai se lembrar dessa criança, é um luto que é muito difícil de ter um fim, mas você usou uma frase muito forte dizendo que parecia que vivendo tudo aquilo, a morte do Brian parece que tinha morrido também o sentido da sua vida. Sim, sim, ali para mim tinha acabado tudo, porque é um filho, né? Era meu aquilo, era o que eu tinha mais de precioso, então para mim ali já tinha acabado tudo. Não tinha mais graça a vida, não foi mais colorida para mim, como era antes com ele, você entendeu? Mesmo ele no hospital, ele me trazia alegria, porque era meu bem precioso. Você, depois disso, foi buscar ajuda psicológica, foi buscar ajuda espiritual. Sim. Eu imagino que todo aquele momento tão complexo que você estava vivendo de vida, né, e uma dificuldade com a sua mãe ainda, né, muito forte. Minha mãe no Nordeste. Atravessando a sua vida como um todo, né, essa dificuldade com a sua mãe. Deixa eu fazer um intervalo. A gente volta contando como tudo foi se reorganizando na sua vida, tá? Intervalo rápido e a gente volta já aqui com a Identidade. De volta aqui o Identidade. A gente está conversando com a Kaline, que tem uma história tão difícil, né? Viveu o abandono da mãe com 13 anos, com 14 anos, já estava num relacionamento abusivo, de muita agressão. Se descobre grávida e o bebê passa por um tremendo momento hospitalar e ela acaba perdendo esse filho depois de 8 paradas cardíacas. A vida parecia que não tinha mais solução. A frase era que com a morte do Brian, o bebê dela, também tinha morrido qualquer sentido de vida para ela. E aí você foi buscar ajuda, como eu disse no bloco anterior, né? Você foi buscar ajuda psicológica, foi buscar ajuda religiosa. E como foi essa ajuda naquele momento? E o teu cenário ali no entorno? Como é que estava teu pai? Como é que estava esse rapaz que você tinha o relacionamento? Olha, meu pai, ele tinha ficado bem, né? Porque, querendo ou não, ele precisaria também me dar uma força, né? E eu precisava buscar ajuda, tipo, de alguma forma. Ou era na igreja, ou às vezes eu andava pela rua, porque eu não aguentava mais as coisas, eu não aguentava ver as coisas dele ali, quartinho, carrinho, nada disso. Então eu não conseguia, eu estava perdida, assim. Não dava mais para continuar, sabe? Eu achava que a vida para mim tinha que acabar. Você conseguiu sair desse relacionamento. Como foi? Olha, eu um certo dia acordei e aí eu vi que ele estava conversando com uma outra moça e eu vi que ele estava trocando as mensagens com ela, umas mensagens super absurdas, e aí eu consegui ter coragem de falar que eu não queria mais. E aí eu trabalhava num financeiro de uma empresa com a minha irmã, só que eu não fui trabalhar nesse dia.
Aí a minha irmã ligou no meu celular, já estava desligado, e ligou, aí ela viu que eu estava demorando para chegar no trabalho, atrasada, e ligou no dele. E nisso ele já estava ali, puxou até uma faca para mim, e ele falou que ali ele ia acabar com a minha vida. Só que na hora o telefone tocou, era minha irmã, meu cunhado ligando, falando assim, seu pai está indo aí, seu pai é sua irmã. E eu já comecei a chorar. Aí ele falou, para você não acabar com a minha vida, vai embora. Aí ele chamou um Uber e eu fui embora. Peguei minhas coisas que eu tinha e fui para casa do meu pai. E aí eu fiquei bem ali, e aí ele me procurou algumas vezes depois, mas aí eu me estabilizei na casa do meu pai, e de lá eu não saí. Aí você estava mais segura. Sim, porque meu pai estava lá. Uhum. Você, graças a Deus, né, conhece uma outra pessoa, você começou a orar pedindo que Deus mandasse alguém para a sua vida, e o teu pedido era, Senhor, eu quero alguém que possa me aproximar do Senhor. Sim, eu orei exatamente dessa forma. Senhor, me coloque uma pessoa que vai me levar próximo a Ti. E aí eu conheci o Anderson, que hoje é meu atual esposo. Como vocês se conheceram de fato, assim? Como se deu esse encontro? E vocês começaram já a estudar a Bíblia juntos, né? Sim. A gente se conheceu na faculdade. E aí ele me convidou para sair. E aí eu estava saindo, eu fazia home care, né, aqui em São Paulo. E aí Você ele falou, enfermeira, né? Sim. Aí ele falou pra mim assim, vamos pra igreja comigo? Eu tinha acabado de sair de um plantão. Eu falei pra ele, não vou não, que eu tô de branco. Não, é muito feio. Ele falou assim, não, vamos, não tem problema. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui com ele. Aí ele falou assim, quando você vê uma pessoa na rua com Bíblia na mão, é adventista. Aí eu falei assim, com Bíblia na mão? Era no sábado que ele me chamou. E nunca tinha ouvido falar da igreja e nunca tinha visto alguém ir pra igreja no sábado. Aí ele falou assim, quando você vê é porque é adventista. Eu, tá bom. Aí eu vi um pessoal, uma mulherada bonita indo pra igreja, bem vestida, de salto. Eu falei assim, não, eu não vou assim pra igreja. Aí ele falou assim, você vai, não tem problema. Aí eu fui na igreja e conheci a igreja adventista. E como foi esse primeiro encontro com a igreja? Nossa, foi lindo, assim, eu fui muito bem recebida. Eu fui na igreja aqui em São Paulo, né? Aí eu cheguei lá, fiquei encantada com as músicas, e aí eu não sabia que orava, o jeito que orava, assim, de ajoelhar e tudo mais. Nossa, foi incrível, assim, totalmente diferente do que eu já tinha visto. Eu falei, nossa, mas o pessoal aqui não pula. Aí eu falei, não pula? Aí ele falou assim, aí eu falei, aí ele me convidou para ter um estudo bíblico e eu aceitei. E aí, fazer um estudo bíblico, né, com a Igreja Adventista, a gente sempre tem os nossos estudos aqui que a gente vai oferecendo, né, para os nossos telespectadores. É um estudo muito profundo da Bíblia, a gente consegue entender exatamente de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui, por que as coisas acontecem como elas acontecem. A gente sabe o que ainda está para acontecer e a gente sabe, inclusive, de uma forma muito profunda, porque está escrito na Bíblia, o que acontece com as pessoas que já morreram. Como todo esse entendimento que a Igreja Adventista te trouxe, porque você estudou a Bíblia junto com esse rapaz que hoje se tornou teu marido, como isso te ajudou a trazer um alívio sobre toda essa história de ter perdido o Brian? Porque quando eu contei para ele, e aí ele estava me dando estudo, ele falou assim, quando Jesus voltar, você vai ver o seu filho. Aí eu falei para ele assim, eu vou ver o Brian? Ele falou, vai. E aí nisso me deu uma sede mais ainda de estudar. De saber. Eu falei, nossa, eu vou ver o Brian? Ele falou, você vai. E aí eu comecei a ir fundo. Aí eu fui estudando a Bíblia com ele até que eu fui ao batismo. Nossa, foi incrível. E assim, as coisas difíceis da sua vida não tinham terminado ali, né? Não. Eu imagino que essa proximidade com Deus até te ajudou a enfrentar o que viria depois. Sim. Porque, assim, olha, a Kaline, ela, depois desses momentos aí, esses primeiros momentos com a igreja, ela perdeu o irmão de 26 anos por uma pneumonia e a mãe ficou muito abalada com a notícia, né, de que o teu irmão tinha falecido. Sim. E aí, então, a sua mãe tinha um quadro de diabetes. Sim. E aí o quadro de diabetes da mãe piorou muito e a mãe teve um AVC. E foi aí que você resolveu reencontrar a sua mãe depois de 11 anos. Você, suas irmãs, foram até o Nordeste. Sim. Chegando lá, sua mãe estava entubada, Sim. estava inconsciente. Sim. Como é que foi esse encontro? Nossa, foi Deus que fez tudo isso, porque eu orava muito e pedia para Deus deixar eu ver minha mãe. Eu não sabia que ela ia ficar doente nem nada.
né? Porque você quer ver, depois de tantos anos, você fala, nossa, eu quero ver minha mãe, porque só por vídeo não mata a saudade. Sim. Eu falava, eu quero ver minha mãe, quero ver minha mãe. E eu sempre orava, pedia para Deus. E aí, quando a minha mãe ficou doente, eu falei pro meu noivo, eu não tenho dinheiro para ver minha mãe, e agora? Minha mãe tá lá ruim. Ele falou, calma, vai dar certo. Ele falou, a gente vai falando com o pessoal lá, vai ter notícia. Eu falei, não, eu quero ver minha mãe. Eu pedi para Deus, Senhor, não é possível. E aí, Deus abençoou, meu noivo me deu de presente as passagens para ir ver a minha mãe e eu fui. No outro dia, no dia 3 de janeiro, fui lá ver ela, mas quando eu cheguei ela já estava entubada. E minha mãe não me viu, porque ela já estava inconsciente. E aí depois a minha irmã chegou lá também depois de 2 dias. Nisso eu passei meio que uma dificuldade lá, porque eu dormi num quartinho, porque você não pode pagar um hotel para você ficar, então você vai procurar o que dá, né? E eu fiquei num quartinho porque o hospital não podia ter acompanhante e vi ela toda naquela situação. Mas eu busquei ajuda de outras formas, né? Eu falei assim, eu vou buscar alguém que venha aqui falar a palavra de Deus para minha mãe também, que venha me dar uma força. Aí eu procurei uma igreja adventista de lá do Nordeste. E aí encontrei um rapaz super simpático, não me recordo o nome dele, ele foi lá, ajudou minha mãe, me ajudou também com palavras pelo WhatsApp. Nossa, foi incrível, assim, a recepção que eu tive lá também. Pela ajuda, não só a minha irmã ter ido dar força, mas também esse pessoal de lá. Como foi olhar para tua mãe, porque você alimentava uma mágoa e ao mesmo tempo uma saudade? Sim. Você conseguiu perdoar a sua mãe? Sim, perdoei, porque eu sempre pensava assim, mesmo antes de conhecer a igreja, eu pensava, para a gente ter perdão do céu, a gente tem que perdoar pai e mãe, independente do que minha mãe fez. Ela me abandonou aqui, mas eu não vou abandonar ela lá não, eu vou lá. E aí eu fui e consegui tranquilamente, olhava para ela assim, nossa, eu chorava muito, porque você vê ela naquele estado, nossa, era muito difícil. E aí eu beijava o pé dela, abraçava, falava de Jesus para ela. Eu falava, mãe, eu tô aqui com a senhora tá me vendo? E você só via escorrendo as lágrimas, porque o médico ia diminuindo o sedativo, né, para ver se ela reagia. Então você via as lágrimas no olho escorrendo. Mas eu perdoei a minha mãe. Pra gente ter perdão do céu, a gente tem que perdoar pai e mãe, independente de qualquer coisa. Claro. Mas como foi, qual a mudança na sua vida que esse perdão trouxe? Como esse perdão foi bom para você? A sua vida flui, você anda, você vive tranquilo. Perdão é tudo, você não pode ter mágoa de ninguém, gente, não dá. Principalmente uma mãe, eu não conseguia ficar um dia sem ligar para minha mãe. E o engraçado é que assim, se eu ficasse um dia sem ligar, no outro dia ela já estava reclamando por que eu não liguei. Tipo, ela não ficava também longe assim de mim, longe na distância, mas por telefone era todos os dias. Você tá recém-casada, né? Sim, não tem nenhuma semana de casada. Ah, nem uma semana? Não, tô de Achei lua que de eram mel. meses. Que lua de mel aqui na Identidade, olha. O teu esposo tá aí, vocês vão inclusive dar uma olhadinha aí, né? Fazer uma visita aqui na Novo Tempo. Quais são os seus sonhos, Kaline? Porque você já sofreu tanto e agora a tua vida tá começando a entrar no trilho, né? Sim. Deus ter entrado na tua vida fez toda a diferença, você tá reconstruindo a tua vida. Quais são os teus sonhos a partir de agora? Meu sonho é viver muito assim, feliz, porque eu falo que hoje eu sou feliz. As palavras que eu usava lá atrás antes, eu falava assim, eu nunca vou ser feliz na minha vida. Não, gente, eu sou muito feliz, sou grata a Deus por tudo. Meu sonho é viver tudo de bom que Deus deixou pra gente, conhecer o mundo, conhecer pessoas e lutar para trazer mais pessoas para Jesus, que é o que eu e meu esposo tem de objetivo. Amém. Que Deus abençoe muito essa tua história, que parece que está começando agora. Sim. Né? Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter compartilhado com a gente e de verdade, que Deus abençoe seu casamento tão recente. Amém. Obrigado também a você que ficou com a gente até agora. A gente se encontra amanhã, às 11h30 da noite, com mais uma linda história para você aqui no Identidade. Estou te esperando aqui na Novo Tempo. Até lá. Tchau, tchau.